às 18 horas e 19 minutos. Fechamos já um grande giro pelas regiões de cobertura aqui da Guardiã. Hora de abrir o nosso espaço para as notícias internacionais. E quem vem agora ao vivo com a gente, direto de Portugal, é o nosso correspondente internacional, o jornalista Brian Defende, na tela do download. Seja bem-vindo, meu amigo, ao vivo, Brian, direto de Portugal. Prazer enorme falar com você, Brian. Como vai? Tudo bem? Satisfação, meu amigo, falar com você. Até que enfim a gente conseguiu falar ao vivo, né? Conectados aqui de Portugal e juntamente com vocês aí da Guardiã no Brasil. É uma honra. Muito obrigado por você abrir a porta do Download da Notícia segunda edição para a gente conversar. Só para deixar avisado, viu? Você acabou de falar com o café, mas eu tô com o meu café aqui também, viu? Que beleza! O café já tomou conta da equipe do download. Valeu. Aí tem um friozinho, né? Nada melhor do que um café. Faz muito bem. Brian, quais são as novidades que você traz aí da Europa, de Portugal, das cidades vizinhas e tudo que movimentou essa sexta-feira aí na Europa? Bom, Gil, a gente vai começar com uma informação muito importante, né, e triste, porque ontem na Bélgica aconteceu um atentado a um grupo, né, de pessoas que fazem parte da comunidade curda. É uma comunidade muçulmana, né, que tem como característica, são pessoas muçulmanas aí, que tem como os países principais, né, distribuídos a Turquia, Iraque, Irã e Síria. Esse ataque aconteceu no momento em que eles estavam fazendo uma manifestação ali na Bélgica e uma pessoa aí com uma faca começou a esfaquear algumas pessoas. 6 pessoas ficaram feridas e 2 delas estão em estado grave. Segundo a NABFEL, né, que é o instituto responsável por essas pessoas, né, dessa comunidade, eles ressaltaram que esse atentado é de uma natureza terrorista e, segundo eles, esse homem, né, se infiltrou na manifestação, se passando por uma pessoa que fazia parte desse grupo e, de repente, ele sacou uma faca e começou a esfaquear as pessoas que estavam ao entorno. De imediato, a polícia já foi chamada aí para o local para tentar aí conseguir conter esse homem que foi preso, tá? Segundo as informações, ele foi preso. A polícia agora vai abrir uma investigação por tentativa de homicídio e não por terrorismo. Pronto, de imediato a gente, por ser algo tão brutal e envolvendo pessoas, uma comunidade aí religiosa, a gente de fato coloca como um pensamento terrorista, mas a polícia vai investigar aí como tentativa de homicídio envolvendo essa situação aí, esse caso que aconteceu ontem na Bélgica, muito triste, que colocou a vida de 6 pessoas aí em estado, né, de atenção, entre delas 2 pessoas estão em estado grave aí devido a essas facadas que levaram ontem, Gil. Agora foi o Dia Internacional da Intolerância Religiosa e é triste saber que essas perseguições não param, que esses atentados não param e pessoas inocentes acabam pagando uma conta muito cara pela intolerância, não só religiosa, intolerância social. A gente está tentando progredir e parece que o ser humano fica preso ainda àquele período remoto da pré-história. Mas vida que segue é uma notícia triste, sim, mas vida que segue. Quais são as outras notícias que você traz aí da Europa, Brian? Pronto, Gil, a gente tem falado nos últimos dias muito sobre a reunião que aconteceu em Davos, né, ontem e hoje, e nesses encontros aí de líderes para falar sobre a questão entre elas da paz, né, em Gaza, onde o presidente Donald Trump assinou aí o acordo com alguns países que vão fazer parte desse plano de paz, segundo ele, que tende aí como trazer uma visão mais ampla para alguns países e trazer melhorias aí numa visão, segundo o presidente Donald Trump, uma visão mais ampla e trazendo diversificação para o plano de paz. E aí, o que aconteceu? Nesses últimos dias tem se especulado aí uma reunião entre o Putin e o presidente da Rússia, né, Vladimir Putin, juntamente com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o Trump intermediando essa reunião aí para tentar chegar a um acordo de paz
naquela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já duram aí mais de 2 anos, né? Isso aconteceu em 2022, a guerra, né? E agora se estende aí por longos anos e até o momento não há um acordo de paz. Vale ressaltar que o Trump já recebeu lá na Casa Branca, nos Estados Unidos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Recentemente, no Alasca, ele encontrou o presidente Putin, né? Vladimir Putin, e até o momento aí eles ainda não confirmaram essa reunião. E o que acontece, Gil? Essa reunião ela deve acontecer nos Emirados Árabes Unidos. Segundo o Trump, ele falou que é um país onde haveria um momento favorável e que, segundo ele, seria um local de imparcialidade, onde não haveria aí, algum país envolvido tanto com a Ucrânia como com a Rússia, e aí traria uma imparcialidade melhor para que as conversas se avançassem aí pelos próximos dias. Até o momento ainda não foi confirmada essa reunião, ela estaria para acontecer, as especulações entre hoje e amanhã. Nós estamos aguardando aí mais informações ou da própria Casa Branca ou pela assessoria do governo russo ou do governo ucraniano aí para dizer se de fato vai ou não acontecer essa reunião, que nós esperamos que aconteça, né? Vale ressaltar que o Donald Trump conversou com o Zelensky ontem e pessoas envolvidas com o governo de Donald Trump tiveram uma reunião bilateral para falar também sobre esse assunto da guerra com o presidente Vladimir Putin aí na Suíça, nessas reuniões que está acontecendo em Davos. Outro assunto também que a gente vai falar aqui agora também, que aconteceu lá na Suíça, com essas reuniões, é que o Trump tirou os Estados Unidos da participação da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde. Segundo o Donald Trump, a decisão foi detalhada por autoridades do Departamento de Saúde de Serviços Humanos, né? E segundo o governo norte-americano, o governo americano chegou a financiar 25% do orçamento da OMS. Mas, Gil, tem uma informação muito importante. O Trump tirou os Estados Unidos da participação da OMS, mas, segundo ele, não vai pagar uma dívida que os Estados Unidos têm aí com a OMS, com cerca de 260 milhões de dólares, né, que os Estados Unidos estaria devendo aí na sua participação com a OMS. E os Estados Unidos, pela pessoa do Donald Trump, informou que não está nem um pouco interessado em fazer a quitação dessa dívida que eles têm. Segundo os Estados Unidos, né, segundo Trump, os Estados Unidos sustenta que a resolução do Congresso de 1948 permitiu a adesão dos Estados Unidos à OMS, garantindo aí que o país tenha direito de retirar sem a obrigação de quitar valores pendentes, né? A gente sabe que os Estados Unidos é um dos maiores investidores aí da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, onde as suas verbas destinadas a essa instituição traz grandes benefícios, a gente sabe, para grandes pesquisas, vacinas, medicamentos aí que podem ser desenvolvidos não só para os Estados Unidos, como para o mundo. Entre eles a África, que é um dos países, o continente africano, que é um dos países mais desfavorecidos em questões de medicamentos aí, e que a OMS ajuda muito. Então essa saída dos Estados Unidos da OMS traria um grande prejuízo. Mas isso já vinha sendo falado ano passado, viu, Gil? Em um dos seus discursos, Donald Trump já havia informado que retiraria os Estados Unidos da OMS, mas com essa questão da guerra, outras questões do Irã também, as intermediações do presidente Donald Trump nas guerras atuais, acabou tirando um pouco o foco da OMS. Também da Groenlândia, né, que a gente vem falando também há alguns dias no download da notícia, primeira edição. E agora, a retirada dos Estados Unidos oficialmente da OMS, Gil. Essa questão da OMS vem desde a época da pandemia, quando os Estados Unidos diziam para todos ouvirem claramente de que eram eles que mantinham a OMS por conta da grana, do dinheiro que era colocado ali. Agora, o Trump, dentro de seus últimos discursos, ele tem agido de uma forma extremamente radical pelo poder econômico que os Estados Unidos exercem aí em cima de todos os países do planeta. Inclusive, num dos discursos dele aí, ele disse que o poder econômico e bélico dos Estados Unidos é incomparável e que ninguém suportaria.
Há pouco ele tentou comprar a Groenlândia com um valor absurdo, que você não consegue imaginar que um país possa ter tanto dinheiro. Enfim, esse poder econômico chega a ser perigoso. Mas a OMS agora vai ter que se virar, porque sem o apoio dos Estados Unidos, principalmente para desenvolver as pesquisas na saúde, vai ficar bem difícil. Mas, vamos lá. Próximo assunto, Brian. É o poder, né, Gil? É o poder dos Estados Unidos aí que coloca em evidência, né? Vale só para implementar os Estados Unidos agora com esse acordo de plano de paz na guerra ali na questão da faixa de Gaza. O Trump colocou ele como o presidente, né, que vai comandar todo esse plano de paz, e seria um mandato praticamente vitalício, porque ele só sairia da presidência por situações, no caso, como de saúde. Se o Trump não tivesse bem, não tivesse mais condições não tiver condições, ele estaria aí saindo do cargo. Que tudo indica, Trump está com muita saúde ainda pela frente, então vai ser um mandato muito longo pela frente. Nós esperamos, Gil, eu sempre falo, que a gente tem que olhar pelo lado humanitário, que a vida das pessoas na faixa de Gaza sejam melhoradas, de fato, e que tire o lado político, a visão política, e entre o lado humanitário. Nós sabemos que todo mundo tem um lado humanitário, e que a gente tenha sempre esse olhar para as pessoas que sofreram com essa guerra, né? Agora a gente continuando com as notícias internacionais aqui, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem em conversa por telefone com o presidente da China, o Xi Jinping. Eles conversaram ontem por cerca de 40 minutos, segundo a imprensa estatal chinesa, né? Segundo eles, foi uma conversa amigável, aonde os dois tiveram como foco aí proteger os interesses sul-globais e defender a equidade internacional e reforçar o papel central da ONU, né? A gente sabe que o papel central da ONU aí é sempre intermediar ações internacionais e bilaterais, que ultimamente os Estados Unidos já vem intervindo em muitas situações aí. Então, eles tendem, nessa conversa aí, o objetivo foi reforçar o papel da ONU, deixando aí notório que tanto como a China como o Brasil estão sempre olhando para a ONU e não para as decisões que os Estados Unidos tem tomando aí nos últimos dias. Segundo informações chinesas também, ele citou que o cenário global está marcado por instabilidade e tensões geopolíticas e defendeu aí a promoção de uma ordem internacional mais justa, baseada no multilateralismo e no desenvolvimento de países emergentes no caso, né? Xi Jinping também disse aí que a China pretende manter uma parceria ampla com a América Latina e o Caribe. Foi reforçando aí o acordo, né, entre o Brasil e a China entre amplos comércios, né, entre os dois aí, e não só no amplo comércio, como diversos acordos bilaterais que o Brasil tem com a China, Gil. Pois é, Brian, olha, esse assunto que você está falando aí, eu vou pedir para a Ali ilustrar para a gente com o VT que nós temos, com a fonte da agência France Press de notícia. Então, vamos colocar esse VT para que na volta a gente comente esse assunto. Na tela do download, a Ali coloca então o Xi Jinping conversando aí com o Lula, onde ele fez o pedido para que China e Brasil defendam aí o papel central da ONU. Na tela do download. O presidente chinês Xi Jinping telefonou para Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira, pedindo que ambos os países defendam o papel central da ONU na comunidade internacional. A conversa ocorreu um dia depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inaugurou seu Conselho de Paz em Davos. A entidade é destinada a resolver conflitos globais e gerou preocupações de que possa rivalizar com o sistema das Nações Unidas. China e Brasil foram convidados a participar do novo grupo, mas nenhum dos líderes confirmou presença. Sem mencionar o conselho de Trump, Xi disse a Lula durante a ligação que, na atual conjuntura internacional tumultuada, seus países são forças construtivas para a manutenção da paz e da estabilidade mundial. Os detalhes foram divulgados pela emissora estatal CCTV. Xi disse ainda que os dois devem se manter firmes do lado certo da história e defender conjuntamente o papel central das Nações Unidas e a justiça e equidade internacionais.
Durante sua recente participação no Fórum Econômico Mundial na Suíça, Trump esclareceu que o Conselho de Paz vai trabalhar em colaboração com a ONU, embora, uma vez concluído, será capaz de fazer praticamente tudo o que seus membros desejarem. Tá aí, Brian, para ilustrar essa brilhante matéria que você trouxe aí, as informações agora com imagens, sobre um resumo de tudo isso que está acontecendo mesmo. Agora vai abrir um espaço para outras nações poderem comandar, ficar à frente da ONU aí. E aí é sempre legal saber que o Brasil está sempre envolvido. A gente sempre fala aqui no Brasil, viu, Brian? Quanto tempo você está fora do Brasil, Brian? 2 anos e 2 meses. Conhecimento de causa. A gente sabe que muita gente critica o Lula, ele tem lá as suas coisas, eu tenho minhas diferenças sobre algumas atitudes, mas enfim, uma coisa a gente não pode deixar de admitir, ele é um grande articulador, não só no cenário político nacional, como no internacional. Ele consegue falar com o Trump, ele consegue falar com o Xi Jinping, ele consegue falar com o pessoal do Oriente Médio, e já até se propôs a falar com o Putin para tentar uma paz ali entre a guerra que ele está estabelecendo na região dele ali. Enfim, ele é um grande articulador. Vamos ver se agora ele exerce esse papel na ONU também, né, Brian? O presidente Lula, né, Gil, ele vem buscando agora trazer o seu papel internacional, né? A gente sabe que no Brasil ele vem tentando sempre conciliar suas agendas nacionais com as internacionais, né? A gente sabe que no Brasil uma coisa que não é muito forte do mandato do presidente Lula é o marketing, né? Então ele está tentando buscar aí o seu marketing internacional para trazer aí vamos dizer assim, trazer mais notoriedade para o Brasil e também para as suas decisões. A gente sabe que presidentes anteriores tinha mais ligações, o presidente Bolsonaro tinha mais ligações com o presidente Donald Trump, chegou até ir na Casa Branca lá, os dois se encontraram, tiveram reuniões, e agora o Lula tenta aí intervir na guerra entre a Rússia e a Ucrânia aí, para mediar essa situação aí. Tentando trazer, né, Gil, cada político, cada presidente que entra no governo, ele sempre vai tentar intervir de uma forma. Uns vai tentar de uma forma mais como que eu vou dizer, uma forma mais branda, outros uma forma mais calma, outro vai tentar ali só tentar colocar o seu nome em evidência na guerra, e o posicionamento do Lula nessa questão é para buscar aí uma visibilidade melhor para o governo, tentando trazer aí que os Estados Unidos é um país que a gente sempre fala de imparcialidade, né? O Brasil sempre reforçou isso, a sua questão da imparcialidade. Claro, todo presidente que entra sempre coloca o seu posicionamento ali, seja a favor a um ou seja a favor a outro, mas sempre buscando trazer a imparcialidade para o Brasil. A gente sabe, a gente tem as suas parcerias tanto com a Rússia como com a Ucrânia, e agora o presidente Lula aí com essa fala de tentar intermediar na guerra é para trazer também a sua imparcialidade. O Brasil aí sendo imparcial na guerra, estamos dos dois lados, mas que haja paz entre o conflito, né? Tanto contra a Rússia como da Ucrânia, né, Gil? Exatamente. Brian, para a gente encerrar, temos mais algum assunto para tratar aí direto de Portugal? Com certeza, Gil. Nós estamos agora, como diz aqui em Portugal, passando pela depressão Ingrid. É muito engraçado porque aqui em Portugal as tempestades têm sempre um nome, né? A última que aterrorizou aqui os portugueses foi a depressão Cláudia, que em média aí de 1 mês e meio que aconteceu, e agora é a depressão Ingrid que avança por Portugal. Chegou ontem, né? Ontem eu fiz a reportagem para vocês aqui do Download da Notícia, segunda edição, que os ventos aqui poderiam chegar a 100 km por hora nessa sexta-feira, como também as ondas poderiam chegar a 16 metros de altura. E tudo se confirmou aí, de acordo com o IPMA, que é o instituto, né, que define o tempo aqui de Portugal. Hoje, o tempo já foi de chuva praticamente o dia todo. O sol, quando abria, era um pouquinho, mas depois já chovia de novo. As tempestades vêm avançando pelo oceano, né, chegando aqui em Portugal. A Praia de Nazaré, que é uma das praias mais conhecidas do mundo, né, onde acontece bastante competições de surf, ela já está com as ondas aí chegando a 16 metros de altura. O vento também está muito forte, e a neve chegou com força, Gil, hoje aqui
em Portugal, as cidades como Braga, Leiria não, perdão, Covilhã, como também a questão da Serra da Estrela, que são cidades que geralmente acontece muita neve nessa altura do ano aqui em Portugal. Esse ano, mais uma vez, aí veio com evidência e veio com muita força. Segundo o IPMA, essa neve ela poderia cair aí em altitude de 400 metros, ou seja, toda cidade que estivesse na altura de 400 metros a nível do mar poderia acontecer a nevasca, né? E aconteceu nessa noite, como você que está acompanhando aí em casa, pelas nossas plataformas digitais, as ruas ficaram branquinhas, os portugueses acordaram aí com a cidade praticamente debaixo de neve hoje, quem mora mais ao norte. Quem mora mais ao sul, Gil, aqui a gente só ficou com a chuva, não ficou com a neve, né? A gente só acompanhou muita coisa hoje que aconteceu, sabe o quê? Caída de granizo, muito granizo aqui pela região de Lisboa, Lisboa Norte, teve muita chuva de granizo e agora há sim pelas próximas horas possibilidade de mais neve na parte norte do país e mais chuva para cá. É que aqui vocês não conseguem acompanhar, mas aqui o fundo estava chovendo muito forte agora há pouco, o vento trazendo aquela chuva de vento molhando totalmente o vidro. E nós temos um vídeo aí rapidinho que é da Defesa Civil de Cascais. Cascais é uma das maiores praias aqui conhecidas, né? A região sul daqui a gente fala sobre Algarve e aqui na região de Lisboa é Cascais e a Defesa Civil emitiu um alerta aí para os portugueses, os turistas e os imigrantes que moram aqui em Portugal. Eu vou pedir para colocarem esse VT, viu? Cascais já está a sofrer o impacto da depressão Ingrid. A agitação marítima, os ventos fortes são as principais preocupações hoje e este fim de semana no nosso concelho. Para isso, estamos a desenvolver um conjunto de medidas para assegurar a proteção e a segurança de todos os nossos cidadãos. Em primeiro lugar, importa reforçar que todas as pessoas devem evitar deslocar-se à orla costeira. A agitação marítima é um dos principais fatores de perigo. A Polícia Municipal de Cascais vai efetuar a interdição do acesso aos paredões para proteção de todas as famílias e de todas as pessoas que visitam o nosso concelho. E o vento é igualmente uma das grandes preocupações. Devem evitar deslocações a espaços florestais, as zonas que possam ter o perigo, por exemplo, associado a quedas de árvores, decorrente também do facto dos solos estarem muito saturados da precipitação que tem sido contínua ao longo destes dias. Pelo que todos nós devemos desencadear comportamentos protetores, tendo em conta as nossas habitações, os nossos espaços comerciais, para evitar o impacto negativo de uma possível inundação. Existe um reforço das equipas operacionais, quer do município, quer dos vários agentes de proteção civil, ao longo destes 3 dias, exatamente para aumentar a capacidade de resposta a possíveis ocorrências que possam acontecer. Esse aviso, Gil, ele foi emitido hoje pela Prefeitura de Cascais, porque é uma das regiões mais afetadas ali quando se há muita tempestade, né? Na tempestade Cláudia que nós tivemos aqui, que quebrou, destruiu telhados de estações de trem, né? Devastou grandes cidades aqui. Cascais foi uma das mais afetadas, uma das maiores regiões turísticas aqui de Portugal. Centenas de palmeiras caíram pela rua, casas que estavam à beira-mar, né? Aquelas casinhas de madeira que você faz geralmente, aquelas, como que eu posso dizer para vocês, aqueles bares, né, que ficam ali, ficaram devastados. O mar invadiu a orla da praia também, né, deixando a rua cheia de areia. Enfim, foi uma cena de muito triste que nós vivemos aqui em Cascais, na região de Cascais. E agora eles emitem um alerta para que os turistas não andem próximo à orla, aquela parte ali que vocês viram no próprio vídeo que a gente fala aqui, que é o paredão, né? Eu corria bastante ali quando eu morava na região de Cascais e é muito perigoso, porque mesmo em dias de sol, o mar quando está agitado, a água avança e joga água na gente. E ainda mais agora com o mar mais agitado com essa tempestade, entra o alerta aí para os portugueses, os turistas e os imigrantes que moram aqui em Portugal. Gil. Então, Brian, muito obrigado pela sua participação, pelas informações que você trouxe para a gente. Foi um prazer conversar ao vivo com você. Espero que em outras oportunidades você possa se agendar aí para que você possa entrar. Eu sei que tem problema de fuso horário, uma série de coisas, mas muito obrigado pelo seu sacrifício, por ter trazido aqui para a gente ao vivo todas essas informações. Bom final de semana, espero você aqui na tela, ao vivo ou gravado, mas sempre aqui com a gente no download da Notícia Segunda Edição. Eu que agradeço, Gil. É uma honra falar com você. A gente semana foi muito bom conversar. Falamos sobre a neve,
mas gratidão por você abrir esse espaço para a gente estar falando aqui um pouquinho das notícias, né? Não só gravado, mas também do ao vivo. É sempre bom a gente ter esse contato, não só eu e você, meu amigo, mas você que está aí no carro acompanhando a gente, ou você que está pelas redes sociais, pelas plataformas digitais, acompanhando o download da notícia segunda edição. Muito obrigado por você receber a gente aí no seu carro, na sua casa, para a gente estar aí sempre conectado com as principais notícias do mundo, levando aí para vocês. Fico por aqui e ó, mais um golinho de café que não pode faltar, né, Gil? Muito obrigado, Não bom pode fim de semana faltar. para você, meu amigo. Tchau, Brian. Um abraço. Brian Defendi falou direto de Portugal em nossa coluna internacional.